Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia. Bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia, está entrando no ar o Jornal Café com Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. No primeiro bloco tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para sexta-feira, 2 de dezembro. Região Centro-Oeste, Goiânia e Goiás apresenta nesta sexta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar oscila de 40% a 100%. Cuiabá e Mato Grosso tem tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Temperatura varia de 24 a 32 graus e a umidade do ar é de 40% a 90%. Região Norte, Rio Branco do Acre fica com tempo encoberto com chuvisco, temperatura gira em torno de 23 a 34 graus e a umidade do ar vai de 40% a 95%. Santa Rita no Maranhão festeja aniversário com tempo encoberto passando a nublado. A temperatura oscila entre 24 e 33 graus e a umidade relativa do ar varia de 40% a 90%. Região Nordeste, Aracaju em Sergipe fica com tempo nublado, com chuvisco passando a claro com sol. A temperatura varia de 22 a 30 graus e a umidade do ar oscila entre 50% a 90%. O município de Aroeiras, na Paraíba, comemora aniversário com sol entre nuvens. Passando a claro com sol, a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar vai de 30% a 80%. Região Sul, Florianópolis em Santa Catarina fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura varia entre 23 e 25 graus, umidade do ar gira em torno de 90% a 100%. Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. Temperatura oscila entre 22 e 33 graus e umidade relativa do ar é de 40% a 90%. Região Sudeste, Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo encoberto com chuva isolada. Temperatura mínima de 16 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 70% a 100%. Araçatuba, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura varia de 18 a 27 graus e a umidade relativa do ar fica entre 50% a 95%. A taxa de desemprego recuou novamente no trimestre encerrado em outubro, chegando a 8,3%, a menor para este período em 8 anos. A queda na comparação com agosto ficou em 0,8 ponto percentual. Isso representa um contingente de 9 milhões de pessoas desocupadas, o que é o menor número desde julho de 2015. Com relação a outubro de 2021, são quase 4 milhões de pessoas a menos à procura de trabalho. Outro recorde foi batido no contingente de pessoas ocupadas, que aumentou 1% na comparação trimestral, somando 97 milhões e 700 mil brasileiros, a maior quantidade da série histórica iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Mais um recuo importante foi na taxa de informalidade, que tinha alcançado recorde no ano passado e agora caiu para 39,1% dos trabalhadores. De acordo com a gerente da pesquisa, Adriana Berengui, isso ocorreu apesar da parcela sem carteira assinada também ter batido recorde histórico ao somar 13 milhões e 400 mil trabalhadores. A taxa de informalidade está caindo, não significa que a gente não esteja operando num patamar bastante elevado de trabalhadores informais, né? São quase 39 milhões de pessoas. É um contingente bastante expressivo. Eles exerceram um papel muito fundamental ali no pós-pandemia. Eles foram os primeiros a serem afetados, mas logo depois, já ali no terceiro trimestre de 2020, também
foram retornando com mais força às atividades, passaram o ano aí de 2021 também em processo de expansão e só mais recentemente, né, com esse avanço da carteira e agora das atividades relacionadas ao setor público, é que a gente vem observando, né, a informalidade cedendo um pouco. O que equilibrou essa taxa de informalidade foi o aumento do número de empregados com carteira assinada, além da estabilidade dos trabalhadores por conta própria. Adriana explica que esse movimento teve efeito sobre o rendimento real habitual e a massa total do país também alcançou o recorde de 269 bilhões e meio de reais. Além disso, a quantia por trabalhador chegou a R$ 2.754 por mês, após subir 2,9% com relação ao trimestre anterior e 4,7% na comparação anual. Tem sim uma participação maior de trabalhadores formais cujo rendimento, de maneira geral, é mais alto e, associado a isso, uma retração da inflação. Até porque, se a gente esquecesse a inflação, se eu trabalhasse com o rendimento nominal, a gente já vinha observando expansão, mas quando a gente ajustava pela inflação, esse rendimento caía, porque a gente estava trabalhando num patamar inflacionário ainda bastante elevado. Nos últimos trimestres, o que aconteceu? Ela começou a ter uma queda. O IBGE aponta ainda que as atividades que mais tiveram aumento na quantidade de trabalhadores foram as de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com alta de 2,8%. Por outro lado, a maior redução foi verificada no grupamento de alojamento e alimentação, com queda de 3,4% na comparação com o trimestre anterior. 43 municípios vão receber o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV no próximo dia 7 de dezembro. Este é o caso em que o vírus passa da mãe para a criança durante a gestação ou parto. A informação foi dada pelo diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Gerson Pereira, na cerimônia de lançamento da Campanha Nacional de Prevenção do HIV/AIDS. Lembrando que a gente tem municípios grandes. São Paulo, com aquela população de 12 milhões de habitantes, que é maior do que Portugal, já vai ser recertificado com relação à eliminação da transmissão vertical. Essas cidades foram selecionadas entre 372 municípios com população acima de 100 mil habitantes. 10 cidades vão ser certificadas pela eliminação da transmissão vertical da sífilis. O Ministério da Saúde divulgou também dados de um novo boletim epidemiológico sobre a AIDS no Brasil. De 1980 até junho de 2022, foram detectados mais de 1 milhão de casos de AIDS. Gerson Pereira informou que cerca de 727 mil pessoas estão em tratamento, sendo que 47 mil começaram neste ano até setembro. Segundo ele, a taxa de supressão viral entre esses pacientes é de 95%. Isso é muito importante porque isso é uma ação de prevenção, né? Eu trato as pessoas e a gente sabe que indetectável é igual a intransmissível, então a gente tem um número expressivo de pessoas com carga viral indetectável. Os dados foram divulgados nesta quinta, Dia Mundial de Combate à AIDS, e revelam que há maior concentração dos casos de AIDS em pessoas com idade entre 25 e 39 anos, 51% entre homens e 47% entre mulheres. A área estimada do desmatamento no período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022 foi de 11.568 quilômetros quadrados. Esse valor representa uma redução de 11,27% em relação à taxa de desmatamento consolidada pelo projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia por satélites, PRODES, no mesmo período do ano anterior, que foi de 13.038 quilômetros quadrados para os 9 estados da Amazônia Legal. Os dados foram divulgados no mês de novembro pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Desde 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena a Operação Guardiões do Bioma, que conta com a participação de órgãos federais e estaduais. A operação começou com o eixo de combate às queimadas e incêndios florestais e em 2022 se estendeu ao combate do desmatamento ilegal e ilícitos ambientais em terras indígenas. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia.
E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. Agentes da Polícia Federal realizaram uma operação nesta quinta-feira para eliminar um esquema criminoso de fraudes no sistema de controle de importação e comércio de mercúrio metálico. De acordo com a PF, essa foi a maior operação da história para desarticular o uso ilegal de mercúrio. Segundo as investigações, o esquema resultou em um prejuízo de mais de R$1 bilhão. A organização criminosa também é acusada de crimes contra o meio ambiente e lavagem de dinheiro em pelo menos 7 estados. Os crimes estão ligados ao contrabando de mercúrio para abastecer garimpos no Mato Grosso, Rondônia e Pará. Nesta quinta, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 49 de busca em residências, empresas e áreas de mineração no Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia. Também foi determinado o bloqueio de bens correspondentes ao valor do prejuízo causado aos cofres públicos. O sistema fraudado, o Cadastro Técnico Federal, é de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Além de colaborar com as investigações, o IBAMA também está fiscalizando as áreas de mineração, com possibilidade de aplicação de multas, suspensão de atividades e embargos para pessoas físicas e jurídicas envolvidas com o comércio de mercúrio, recicladoras de resíduos e mineradoras de ouro. Os criminosos tinham um esquema de importação e reciclagem de resíduos, como lâmpadas e materiais odontológicos, obtendo assim o metal. Mais de 2 toneladas de mercúrio teriam sido comercializadas ilegalmente, acobertadas por esse tipo de fraude. Além do prejuízo financeiro, o descontrole sobre o mercúrio também pode contaminar rios e causar danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde de animais e humanos, inclusive no sistema nervoso central, levando à morte. O relatório final da CPI dos trens da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que analisou a situação caótica dos trens urbanos, recomendou a redução do preço da passagem, o fim da superlotação e a diminuição do intervalo entre as composições. O documento foi aprovado em discussão única nesta quarta-feira e deve ser publicado no Diário Oficial do Legislativo Fluminense nos próximos dias. O texto propõe outras medidas, não só à concessionária Supervia, mas também ao governo do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas do Estado, à AGETRANSP, que é a agência reguladora dos transportes, e à própria Alerj. Entre elas, a realização de concurso público para reforçar o pessoal, recriação do batalhão de policiamento ferroviário, modernização do sistema de trens, auditoria nas receitas e a criação de um conselho de passageiros para atendimento e acolhimento de vítimas de ocorrências violentas no transporte público. Para os parlamentares, o documento pede a aprovação de projetos de lei que garantam novas receitas com publicidade e aluguel de imóveis na malha ferroviária, além de implantação de monitoramento e segurança para o maquinista. O relator da CPI, o deputado Valdec Carneiro, do PSB, criticou a atuação do Poder Executivo ao longo dos trabalhos da CPI e considerou fracassado o modelo atual de licitação para o serviço de trens. Segundo ele, a comissão chamou a atenção para as mazelas do serviço e cobrou da Supervia o detalhamento dos gastos de R$ 277 milhões disponibilizados pelo governo do estado para a realização de investimentos. Tem várias propostas que a CPI fez, vários projetos de lei, várias indicações legislativas apresentadas pela CPI, enfim, uma série de iniciativas que só por causa da CPI vieram à luz, tiveram visibilidade e mostram que esse modelo está fracassado. Esse modelo não atende a população e é preciso que o Estado, poder concedente, a agência reguladora que também integra o Estado, tenham como referência principal o interesse do usuário. A CPI fez o seu trabalho, investigou, ofereceu alternativas. Então esse é o retrato da tragédia metropolitana, que é o transporte ferroviário. O governo do estado informou que ainda não recebeu o relatório. Também nesta quarta-feira, o PROCON aplicou à Supervia multa de R$ 1.500.000 por causa de problemas em 3 estações do ramal de Santa Cruz, como falta de acessibilidade, atrasos, má conservação, trens lotados e a presença de homens em vagões destinados apenas às mulheres.
Até o momento, a Supervia acumula 12 milhões e meio de reais em multas aplicadas desde abril, quando teve início a Operação Estação Segura, que, segundo o Procon, segue de forma constante até que a concessionária melhore o serviço oferecido aos milhares de passageiros. Procurada, a Supervia disse que não vai comentar o relatório e nem as multas aplicadas pelo Procon. A mais recente onda de casos de Covid-19 parece estar chegando ao fim na cidade do Rio de Janeiro. O último óbito pela doença registrado pela Prefeitura foi no dia 24 de novembro. E depois de alcançar um pico de 4.166 notificações da doença em 19 de novembro, considerando a média móvel, os registros caíram para 945 no dia 29, 4 vezes menos. Já a maior quantidade de casos graves foi verificada no dia 15, 37. Desde então vem caindo e apenas um quadro de maior gravidade foi confirmado nesta terça-feira, data dos últimos dados lançados no painel municipal da Covid. A taxa de positividade dos testes também caiu de 30% para 25% de 2 semanas para cá. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, apesar de preocupante, a última subida dos casos já foi muito menos grave do que as anteriores. E a vacinação em massa é o fiel da balança. A curva de casos de Covid na cidade do Rio de Janeiro apresentou um aumento durante 4 semanas sustentadas e a gente pode falar que essa foi a terceira onda de Covid do ano de 2022. Felizmente, nas últimas 2 semanas, a gente vê o número de casos voltando a cair e principalmente o número de internações caindo substancialmente, que mostra que muito provavelmente a gente está saindo dessa terceira onda de Covid-19, que foi uma onda bastante curta e bem menor do que as demais, mas que merece atenção. Nesta quarta-feira, dia 30, 152 pessoas estavam internadas nos hospitais públicos do município, um número que passou de 200 na semana passada e vem caindo diariamente. As internações em unidade de terapia intensiva são cerca de 60. Em comparação, no pico da onda de 2021, a capital fluminense chegou a ter mais de 760 pacientes em leitos de UTI. E no começo deste ano, o recorde chegou a 363. A diferença entre os anos foi justamente o avanço da vacinação. Sem dúvida nenhuma que os pacientes que foram internados foram aqueles pacientes que não terminaram o seu esquema vacinal e que não tinham tomado a dose de reforço. Por isso, a gente insiste com 1.300.000 cariocas que ainda não voltaram a tomar a dose de reforço, que procuram uma unidade de saúde para se vacinar. Mas o pesquisador do sistema Monitora Covid-19 da Fiocruz, Cristóvão Barcelos, pondera que é preciso observar os dados por mais tempo, porque algumas notificações represadas ainda podem entrar no sistema municipal. Está tendo, graças a Deus, baixa letalidade, pouca gente morrendo e pouca gente internando. Isso também significa que muita gente pode não estar procurando posto de saúde. É bem possível que esteja um subregistro. As pessoas estão meio que se acostumando com a Covid como se acostumaram com a gripe. Isso gera uma subnotificação. De acordo com o painel Covid-19 da Prefeitura, 76,2% dos adultos da capital já receberam a primeira dose de reforço, mas apenas 37,5% foram imunizados com as 4 doses. Já entre as crianças, 85% das que têm entre 6 meses e 4 anos de idade ainda não receberam sequer uma dose da vacina. E só 63% na faixa etária dos 5 aos 11 anos estão totalmente imunizadas. O Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, subiu 0,4% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com o segundo trimestre, e totalizou 2 trilhões e 54 milhões de reais. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o crescimento foi de 3,6% e no acumulado nos 4 trimestres terminados em setembro último foi de 3% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2%, comparado ao mesmo período de 2021.
Influenciaram no resultado os serviços, que avançaram 1,1%, e a indústria, que cresceu 0,8%. Já a agropecuária recuou 0,9%. Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais, explica que esse resultado representa um patamar histórico na série desde 1996 e 4,5% acima do período pré-pandemia do quarto trimestre de 2019. Ela destaca o que levou a esse resultado. Esse crescimento foi impulsionado especialmente pelos serviços, que pesam cerca de 70% da economia, destacando-se os outros serviços, com serviços presenciais, como alojamento e alimentação, por exemplo. A indústria também cresceu, mas, por outro lado, a agropecuária caiu nesse trimestre, muito por conta do grande peso de culturas que estão com estimativas de queda de produção no ano, como a cana-de-açúcar e a mandioca. Rebeca Palles também destacou que outros fatores influenciaram positivamente, como o consumo das famílias, que também atingiu o patamar histórico, o bom desempenho do mercado de trabalho, o crescimento do crédito e auxílios governamentais. Café com Notícia. Café com Notícias encerra a sua edição desta sexta-feira, hoje, dia 2 de dezembro de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos na segunda-feira. Bom final de semana e até lá!